E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. E hoje a gente vai começar uma série chamada Desenrola. Algumas pessoas mandaram perguntas para nós no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, é @RedeJaSoretama. Vai estar onde, gente? Tá em algum lugar. Vai estar em algum lugar da tela, tá bom? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não sei. Onde tiver, você vai clicar e você pode seguir a gente no Instagram, @RedeJaSoretama. E algumas pessoas mandaram perguntas para nós. Hoje nós vamos responder 2 perguntas em um só vídeo. E a pergunta é... A primeira pergunta é: como começou a Rede Já e de onde veio a começar esse ministério? Então, Rede Já, para quem não sabe, é a nossa rede de jovens adolescentes aqui da Ebinas Church. E ela começou assim, ao acaso. Na verdade, nós não tínhamos, alguns anos atrás, eu não vou saber exatamente o ano, mas alguns anos atrás nós não tínhamos uma rede de jovens adolescentes estabelecida na igreja. A gente estava bem no começo da igreja, era uma igreja bem pequena, mas a gente tinha um desejo de fazer programações voltadas para jovens e adolescentes. Então, eu e meu amigo Tiago, pastor Tiago, da Nação Ictis, nós começamos a fazer os cultos de jovens uma vez por mês na igreja. E a gente fazia, tipo assim, super produções. A gente se organizava e fazia, assim, os cultos bem elaborados, com temas, com dinâmicas, já que a gente fazia uma vez por mês. E na época, o nosso pensamento era exatamente esse: vamos fazer uma vez por mês para fazer com excelência, né? Já que a gente não tem uma rede estabelecida, a gente faz uma vez por mês e faz um super culto de muita excelência. E aí, então, essa era a nossa dinâmica. A única programação que nós fazíamos era exatamente essa. Nós tínhamos as células, né? Mas a única programação, de fato, que a gente fazia era o culto de jovens uma vez por mês. Mas não tinha uma liderança. Nós éramos voluntários e tínhamos um desejo de manter a coisa funcionando, né? Nem era chamado de Rede Já ainda. Aí, aconteceu que nós fomos fazer uma viagem para Brasília. Como que é o nome da igreja? Eu esqueci o nome da igreja. Mas uma igreja maravilhosa, assim. Depois eu vou pesquisar. A igreja do pastor Laude Jair Guerra, lá em Brasília, que é uma igreja que tem uma visão maravilhosa, uma igreja, né, na visão. E nós fomos lá para fazer um treinamento de escola de líderes. E nós fomos muito bem recebidos lá por um pastor chamado pastor Donel Sena. E ele começou a conversar com a gente e perguntou. O pastor Tiago estava também, estávamos eu, o pastor Tiago, a pastora Miriam. E aí ele perguntou: como que funciona a rede de jovens na igreja de vocês? Nem tem. Nós falamos: funciona assim. Falamos como funcionava na época, né? E a gente falou: olha, nós temos... E a gente já tinha um discurso muito bem elaborado, né? Nós fazemos um culto uma vez por mês, porque a gente prefere que seja feito assim do que feito toda semana, de qualquer jeito e tal. E aí ele, inspirado pelo Espírito Santo, olhou pra nós e falou assim: vocês estão errados, vocês sabem, né? Aí a gente ficou assim, sabe? E ele falou: sabe por quê? Porque vocês fazem um culto por mês. E os outros fins de semana que não tem culto, o jovem de vocês está onde? Aí foi a hora que a gente falou: realmente, né, tem alguma coisa. E aí ele falou: não, vocês precisam fazer culto de jovens toda semana, a não ser que não seja possível, porque vocês precisam ter programação. Rede de jovens tem que ter programação, porque jovem é ativo, jovem precisa de coisa. Então façam culto, não precisa ser culto muito elaborado. Eles precisam de palavras, eles precisam de Bíblia, precisam adorar o Senhor, eles precisam se reunir, congregar, é disso que eles precisam. E aí nós voltamos e começamos a aplicar isso. Nós entendemos realmente que nós precisávamos ser mais ativos e começamos a aplicar isso. Na época, eu estava começando um relacionamento, né, de corte, depois eu me casei. E aí o meu esposo começou a acompanhar a gente, né, nas programações que nós fazíamos, mas ninguém era líder. E aí foi logo depois que eu me casei que surgiu o primeiro Combina, que é o nosso congresso de jovens e adolescentes. E nós organizamos, aliás, acho que foi um pouquinho antes, eu estava noiva. E aí, quando nós fizemos o segundo Combina, ou o terceiro, sei lá, minha memória não é boa. Eu sei que teve um Combina que eu já estava casada. E aí eu estava decidida a parar de trabalhar na Rede Já. A Rede Já se chamava Rede Já. E aí eu falei: não dá mais para continuar, eu preciso me dedicar a outras coisas. E aí tem até outra pergunta, né, Darley? Que eu já quero aproveitar e responder essa segunda pergunta aí.
Então, a segunda pergunta é, pastora Lívia, ser pastora de jovens sempre foi seu sonho? Então, aí eu já quero responder essa pergunta. Por quê? Porque quando depois que eu me casei, eu decidi que eu não ia mais ajudar na Rede Já. Eu tava decidida a parar, a sair e me dedicar ao que eu achava que era realmente meu ministério, que era o ministério de louvor. Eu tinha colocado na minha cabeça que meu ministério era o ministério de louvor. Então eu falei, não, eu não vou continuar na Rede Já, vou me dedicar ao ministério de louvor, porque esse é o meu ministério. E aí eu já tinha conversado com meu esposo na época, o pastor Jadson, e aí eu falei, não, e ele também já falou, então tá bom, depois do combina, a gente entrega, a gente deixa para outra pessoa, até porque a gente não era líder, né? A gente estava só ajudando, apoiando. E aí aconteceu o Combina, foi uma bênção. Foi o Combina que veio o pastor Jeff from Rose. E foi uma bênção esse Combina, foi muito bacana. Quando foi no domingo, no encerramento do Combina, o pastor Dudu chamou a gente lá na frente, eu e o pastor Jadson, né, fazendo os agradecimentos pelo Combina e tal. E aí ele olhou para toda a igreja e falou o seguinte: gente, eu quero que vocês orem pela Lívia e pelo Jadson, que são os pastores de jovens da nossa igreja. E eu lembro que na hora eu fechei o olho assim e falei, pensei, meu Deus. Né? E aí eu lembro que quando nós chegamos em casa, a gente se olhou assim e falou, e aí? Aí eu lembro que ele falou, ok, se Deus colocou a direção na vida do nosso pastor, vamos lá. E não, eu nunca pensei em ser pastora de jovens, nunca sonhei com isso, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É muito legal quando as coisas realmente acontecem segundo a direção de Deus, e muitas vezes Deus usa pessoas que são liderança sobre a nossa vida, né, como nosso pastor, que tem a direção certa para nós. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós, mas quem sabe o melhor para nós é Deus, né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu tava meditando sobre isso, e aí eu me lembrei de 1 Coríntios 1, 26, que diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Porque realmente Deus tem os caminhos dele. Deus trabalha da maneira como Ele quer e nunca imaginei, né, liderar, guiar esse ministério, principalmente depois que eu fiquei sozinha, porque meu esposo partiu para morar com o Senhor. Muitas vezes eu achei que eu deveria abrir mão, mas cada vez mais Deus tem confirmado o desejo de que eu trabalhe nesse ministério, de que a gente conquiste mais jovens, que a gente faça o melhor para a obra, e é isso. Tá? Então, essa é um pouquinho da nossa história, que ainda está acontecendo, a nossa história não acabou. Então, aguardem muitas novidades para 2020. E é isso, né? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Aguardem os próximos. Quando que vai ser? Vai ser uma vez por semana? Eu acho que Não, acho que dá soltar 2 por semana. Não, desenrola. Desenrola uma vez por semana. Pode Que dia da semana? uma semana acho que é meio pesado. Música a gente já tá gravando 3. Faz uma 2? semana. Uma vez por semana. Que dia da semana? Acho que toda Segunda. segunda. Então tá. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo, respondendo aí duas perguntas na verdade, né, sobre um pouquinho da história da Rede Já e também sobre se eu sempre sonhei em ser pastora de jovens. E não deixe de mandar sua pergunta. Nós estamos recebendo várias perguntas interessantes. Nós vamos responder todas elas uma vez por semana, toda segunda-feira. Aguarde que vai sair vídeo do Desenrola respondendo a sua pergunta. Não deixe de mandar lá no Instagram da Rede Já e aguarde os próximos e até mais.